Caros colegas, neste vídeo nós vamos ver um bate-papo que eu tive no último dia 22 de março de 2020 com o colega Edmundo Pereira de Souza Neto. O Edmundo é anestesista intensivista na França, já morando lá há 25 anos, e que hoje está à frente de um dos hospitais com atendimento em paciente com coronavírus, o Covid-19. Vamos dar uma checada e ver algumas dicas que ele pôde nos fornecer sobre a preparação e estruturação desse hospital para estes pacientes. A ideia da gente fazer esse bate-papo é poder conversar um pouquinho com você para ter um pouquinho a sua experiência, falar um pouquinho para a gente sobre como é que vocês estão fazendo aí na França, do ponto de vista da organização. E a intenção é a gente pegar esse nosso bate-papo, esse nosso vídeo e divulgar em todos os canais que a gente puder para chegar ao máximo de anestesistas brasileiros. Eu trabalho no SDIS, que são os bombeiros daqui, né? Também sou médico no Exército, 7M RGP, que é o regimento de paraquedistas. E eu estou no hospital de Montauban. Montauban é uma vila considerada tamanho médio aqui, são 70 mil habitantes. Para a gente, tamanho médio, né? Para o Brasil é pequena, mas também teve toda a estrutura que a gente colocou que a gente se preparou para a pandemia quando ela chegasse aqui. Eu fiz o levantamento de alguns números antes do nosso bate-papo, né? E para tentar, eu vou geralmente acompanhando essa parte de outbreak pelo monitor, pelo dashboard que tem do Johns Hopkins, né? E a informação atualizada agora que eu vi, né, do dia 22 de março, agora às 10h50 da manhã aqui do Brasil, era que a gente está com 311.989 casos de Covid no mundo, né, com 13.407 mortes. E aí eu estava vendo, a França foi o primeiro caso diagnosticado na Europa, né, e no dia 24 de janeiro de 2020, em Bordeaux. E então, você veja, 24 de janeiro, a gente está falando aqui com uma data exatamente de 2 meses do primeiro diagnóstico, né? E aí eu peguei as estatísticas para fazer uma comparação rápida França e Brasil, porque a ideia eu queria te perguntar, eu vejo que nós estamos algumas semanas, talvez antes de vocês, ou meio, exatamente. Né? Em relação Isso é um ponto muito importante que você está falando, porque é muito interessante. Essa semana que vocês têm antes da gente vão dar uma certa margem para vocês agirem agora, né? Esse é o ponto, porque hoje a França tem 14.485 casos, com 562 mortes. O Brasil tem 1.178 casos, com 18 mortes. E hoje a gente vive uma situação aqui no Brasil que, assim, todas as medidas que são tomadas, sejam governamentais ou não, muitas vezes são vistas como um excesso. Mas, ao mesmo tempo, a gente fala, quando for acontecer, pode ser tarde demais para tomar algumas medidas. E nós estamos vendo duas grandes, essa semana especificamente, um pânico coletivo da população, né, de uma tentativa de retração em casa. O governador do Rio fechou o estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente vê pessoas andando na rua de máscara e luvas. Isso por ponto de vista das pessoas. E por ponto de vista dos médicos, dos assistentes, a gente vê, de certa forma, também uma insegurança muito grande. Porque é um excesso de informação muito grande. Existe um medo em relação à questão do manuseio do paciente, em relação ao uso de EPIs, né, de máscaras, de aventais permeáveis e assim por diante. Então, hoje a gente vê muito, principalmente na anestesia. Então, eu queria ouvir um pouquinho, se você puder lembrar um pouquinho, assim, 2 meses atrás, quando tudo começou aí, e pudesse trazer um pouquinho essa experiência e principalmente o que você acha que foi feito de certo ou talvez de errado. O que a gente aqui, nesse sentido ainda, do ponto de vista da etapa inicial, o que você orienta, gente? Na realidade, é interessante, quando a análise que você fez é muito pertinente, mas quando você olha um pouco as políticas que foram colocadas por cada país, cada uma teve uma forma diferente. Por exemplo, você coloca a Coreia do Sul e for comparar com a política na França, foi uma política completamente diferente no sentido que, por exemplo, a Coreia do Sul escolheu fazer uma depistagem quase sistemática, coisa que a gente aqui não escolheu por 2 motivos. O primeiro é que a gente tinha consciência que a gente não poderia fazer para todo mundo, não tinha condição de fazer exames para todo mundo. E a segunda coisa, provavelmente acontece só na França, mas a gente tem
uma porcentagem de falso negativo de aproximadamente 35%. Então, pessoas que são diagnosticadas negativas e são Covid positivo. Então, por isso que o governo inicialmente não quis depistar todo mundo. Sabendo que isso a gente pode colocar em questão. Sabendo também que a transmissão feita com pessoas, com as crianças é muito baixa, como também o índice de gravidade é muito baixo. Levantou-se a questão com a transmissão realizada pelas crianças, ou até mesmo o grau de complicação em crianças é muito baixa. O professor Raul, ele está muito falado agora, porque o professor Raul, que trabalha no Instituto Hospitalier Universitaire de Marseille, foi ele que fez a pesquisa há pouco tempo, a utilização da hidroxicloroquina com azitromicina no tratamento, né, a gente fala. E uma coisa que ele questiona muito é o caso do fechamento das escolas. Mas aí você pergunta, ok, as crianças isso, mas quem vai ficar com as crianças? São adultos, e a transmissão a gente sabe que faz adultos. Então, são vários problemas. Mas analisando, eu acho que essa parte de comunicação que você falou é essencial, porque ela vai determinar inicialmente a confiança que a população vai ter ou não nos órgãos governamentais. Aqui na França, o francês, com essa história muito de liberté, égalité, fraternité, é difícil para ele ter essa noção de ficar em casa, não sair, porque essa questão de tolerar a liberdade é uma coisa muito ancrada no temperamento. Mas eu acho que o governo, por esse lado, fez uma campanha muito interessante de conscientização, no sentido que você pode contaminar um seu parente, você pode contaminar uma pessoa de idade. E é claro, cedo ou tarde, o governo teve que fazer algumas medidas mais incisivas. Atualmente, por exemplo, você tem a polícia e o exército que estão nas ruas e que dão uma multa pesada, né? Se eu não tiver, por exemplo, uma atestação de déplacement dérogatoire, que eu tenho que preencher toda vez, e mais a atestação do meu empregador, e a polícia me parar, eu tenho uma multa de 138 euros. Então, as ruas hoje estão vazias. Exatamente. Então, se você sai na rua, realmente as pessoas que estão saindo, você sai só para fazer uma compra, para ir na farmácia, ou você trabalha na área de saúde, ou em áreas consideradas essenciais, como farmácias, supermercados, que estão mantendo um serviço mínimo para evitar a falta de alimento para as pessoas. Mas todo o comércio, toda a indústria que não é considerada essencial, ela está parada. O que a gente não quer que as pessoas saiam é exatamente para não ter esse pico importante, mas a gente tem certeza que se esse pico não for achatado, o nosso sistema de saúde não vai suportar pegar todas as pessoas, mesmo com todas as medidas que foram tomadas. Por exemplo, nós transformamos salas de recuperação anestésicas em leitos potenciais de UTI, mas nós montamos uma estrutura, caso a UTI a reanimação esteja lotada, caso a sala de recuperação anestésica esteja lotada, para recuperar pacientes, vai ser a válvula de escape da gente. A questão é que, por exemplo, eu vou te dar uma ideia. Ontem, eu me ocupei de 4 pacientes na reanimação que eu estava, é uma cidade pequena também, na reanimação lá eu tinha 20 leitos, nós separamos 10 leitos para Covid-19 e 10 leitos para reanimação normal, porque o que a gente não pode esquecer é que existem ainda os outros pacientes, né? Exato. E ontem eu fiz entrada, eu estava me ocupando já de 2 pacientes Covid-19 e fiz entrada de mais 2. Mas entre a história de tive que equipar o paciente, não tive que entubar, mas tive que equipar, colocar via central, colocar artéria, tudo, fazer a medicação, a história clínica, e com todo equipamento. Então, você perde, em média, pelo menos 2 a 3 horas com esse paciente. E cada vez que você vai ter que entrar no quarto do paciente para fazer um exame, você tem que se paramentar, você tem que usar todo um protocolo. Toda vez que você tem acesso ao paciente, se você vai entrar no quarto para conversar, tirar uma história, você está com os equipamentos completos. Exatamente. E outra coisa, os nossos equipamentos aqui não são os mesmos que são utilizados na China, por exemplo, ou na Coreia do Sul. Nós utilizamos aqui a máscara FFP3, né, que é uma máscara de proteção máxima. Nós utilizamos os óculos, né, de proteção. E nós temos 2 aventais e 2 luvas. 2 aventais impermeáveis? Exatamente. E porque o primeiro avental é tirado, você coloca toda essa paramentação antes de entrar na sala. Quando você tem um SAS, um corredor
de separação entre o leito do paciente e a saída, e a UTI, a zona de circulação da UTI. Então, você se veste antes de entrar no leito, nesse corredor. Do corredor, você entra no leito do paciente. Quando você sai, a primeira roupa, você tira nesses sais. No segundo tipo, tem uma pessoa que vai entrar para te ajudar a tirar. Por quê? Todos esses países mostram que aproximadamente 20% da equipe é contaminada. Okay. Então, o problema maior da contaminação se faz principalmente quando você vai retirar as roupas. É nesse momento que, às vezes, você tem um descuido, você se contamina. Exato. E um procedimento que a gente fez a mais é que, cada vez que eu faço o exame, mesmo com a paramentação, na hora que eu saio, que eu tiro todo o material, eu vou direto para um setor específico de banho, mas isso é um banho normal, né? Tomo um banho normal e tudo, e troco toda a roupa. Lavagem de cabelo, lavagem completa e fui a roupa. Tudo faz uma semana, mais ou menos, que eu estou me ocupando dos pacientes. Por enquanto, na minha equipe, que seja de Motoban, que seja de Albi, a gente não teve ninguém, por enquanto, sabendo que o período de incubação geralmente é 10 dias, né? Mas, por enquanto, não tivemos ninguém da equipe que foi contaminada. Mas a gente sabe que provavelmente a gente vai ter os 20%. Qual o critério que vocês têm para, por exemplo, afastar um profissional de saúde da atuação? Você falou que na sua equipe até o momento não teve ninguém. Mas quando que qual é o critério que você usa para afastar um colega, num caso, por exemplo, suspeito? Isso foi um sujeito de debate muito grande, né? Porque, principalmente porque a gente sabe que tem pessoas que são Covid positivas e que não expressam, vão expressar só uma gripe normal. E, infelizmente, a gente está na época de gripe aqui, né? Essa época que a gente está saindo do inverno. Eu, por exemplo, há 3 semanas atrás, eu tive uma gripe, uma pequena congestão no nariz, não tive febre, não estava tossindo, ficou por aí. Agora, se a pessoa apresenta, por exemplo, sinais clínicos de febre ou de tosse, sabendo-se que, infelizmente, também, para facilitar a história, a gente está tendo muitos casos de sintomas mais digestivos do que pulmonares, né? Isso é uma coisa também que vocês têm que tomar bastante cuidado. Nós tivemos alguns pacientes de idade e alguns pacientes adolescentes que apresentaram sintomas digestivos, inicialmente, com um pouco de febre, e 3 a 4 dias depois foi que eles desenvolveram sintomas pulmonares. Dores abdominais, náusea, vômito. Para voltar à pergunta que você colocou, quando um profissional ele apresenta alguns sintomas, febre, tosse ou sintomas digestivos, a gente faz um exame, é feita a colheita. Antes do resultado, isso é sujeito a debate, mas foi a opção que a gente escolheu aqui. Antes do resultado, o paciente, o profissional volta para o local de trabalho utilizando uma máscara cirúrgica, menos para 2 locais, a oncologia e a obstetrícia e a reanimação. Todos os outros locais ele volta com a máscara cirúrgica em contínuo. Caso ele seja Covid positivo, aí ele é afastado. Caso ele esteja, no caso, o resultado vem de imediato. Umas 3, 4 horas a gente tem o resultado, né? Ele é afastado, aí tudo bem. Caso seja positivo, caso seja negativo, ele continua o trabalho dele. A questão, aí eu vou, se você me permitir, eu vou adentrar numa coisa que você falou inicialmente, que é a questão das máscaras, que, querendo ou não, o grande problema que a gente mudou um pouco a utilização, qual é a indicação atualmente hoje? Nos serviços considerados críticos, urgência, reanimação, obstetrícia, os médicos usam de forma contínua máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica. Que não é máscara cirúrgica. Caso seja diagnosticado um paciente com Covid-19, esse paciente vai utilizar a máscara de FP, que a gente fala FP2, FFP2, né, que é uma máscara de proteção máxima. Os profissionais que vão cuidar desse paciente utilizam máscaras cirúrgicas, menos para gestos invasivos. Quais são os gestos invasivos que a gente considera? A intubação, no caso da obstetrícia, no momento do parto, algum exame que é realizado, ou no caso, se o paciente for submetido a uma cirurgia. Caso o paciente, por exemplo, vá na radiologia para fazer um exame, um scanner, esse paciente vai guardar a máscara de proteção máxima e os profissionais que estão do lado vão utilizar a sua máscara cirúrgica. Por que a gente decidiu isso? Porque a gente sabe que se a gente colocar a máscara de proteção máxima, a gente não tem para tudo. Normalmente, por exemplo, o fato das pessoas ficarem em casa, você está em casa,
você sai na rua, se você não tem contato com ninguém, não é indicado você utilizar máscara cirúrgica. É indicado somente se você tiver tosse, se você tiver algum sinal, aí você coloca. Mas aqui na França não é indicado. Então, o que vocês aí no Brasil têm que determinar, e que a mensagem passe de certa forma clara, é qual tipo de paramentação vocês vão usar, em que situação. Eu sei que no Brasil existe aquela... Falo isso de uma forma positiva, né? Não é crítica que eu estou falando. Nós temos o nosso jeitinho brasileiro, que é bem interessante em muitas coisas, mas que, infelizmente, não é muito salutar em outras, né? Você pensa que vai acontecer com os outros, não vai acontecer com você, e infelizmente não tem isso. O Covid-19 ele é bem democrático, ele vai para todo mundo a todo momento, né? Então, as pessoas tendem a querer burlar um pouco, a querer achar que as medidas são extremas. É claro, ninguém gosta de estar em casa, ninguém gosta de ter a sua indústria parada, ninguém gosta de ter os filhos que não estão na escola, é claro. Mas o que você tem que pensar é que talvez alguma pessoa da sua família não vai ter leite suficiente se ela tiver uma problemática de pulmonar importante e o sistema de saúde não vai poder pegar ali. Eu acho que um ponto importante que você passou para a gente, Edmundo, e que precisa ficar muito claro, é que existem protocolos e fluxogramas que são criados que nós precisamos segui-los, né? Pensando do ponto de vista de epidemiologia pública, porque às vezes nós temos muitos pensamentos individuais, mas eu tenho medo e eu quero fazer isso para mim, mas se cada um quiser fazer isso de forma individual, do ponto de vista de epidemiologia pública, nós não teremos para todos. Então, foi o que aconteceu com a hidroxicloroquina aqui no Brasil, que de repente se teve um pânico e acabaram na farmácia as medicações, porque a população estava comprando, acreditando que poderia ser algo preventivo. Edmundo, aí eu volto a te perguntar, se você hoje se olhasse 2 meses atrás, o que você acha que vocês poderiam ter feito a mais para conter a crise? Ou você vê que o que foi feito vocês não mudariam? Só porque, imagina que o Brasil são os 2 meses atrás da França. O que você faria a mais? Ou o que você fez que você fala, esta ação deu certo? É um pouco complicado, porque eu vou ter uma visão muito médica das coisas. Eu acho que o governo francês deveria ter começado as medidas de quarentena pelo menos uma semana antes. Por quê? Você sabe que essas medidas de quarentena elas não têm um efeito imediato. Como você tem um período de incubação, em média de 10, 11, algumas pessoas falam 15 dias, outras falam 6 dias, mas em média 10 dias, você faz uma medida de quarentena agora e você vai começar a ver o efeito a 7, 10 dias depois. Então, o governo francês, por exemplo, já cortou as escolas, meus filhos estão aqui já há 2 semanas, mas a gente vai começar a ver um efeito inicial, e essa primeira semana foi as escolas, alguns serviços de comércio, mas não foi uma imposição muito forte. Só a partir da semana passada, onde realmente a polícia, o exército saiu e que as coisas foram feitas mesmo como um plano de época de guerra, digamos assim. Tanto é que o presidente Macron usa muito esse termo, né? A gente está em guerra. Mesmo, repito, que esses tipos de ações sejam contra-argumentadas ou não aceitas por outras pessoas. Mas a gente vê que funciona, porque você consegue aplanar essa curva. Então, eu acho que nós perdemos pelo menos uma semana com relação à quarentena. Esse é o primeiro ponto. Vocês começaram a quarentena quando? Nós começamos há 2 semanas atrás. Só que a quarentena, inicialmente, a primeira semana, ela foi, digamos assim, uma quarentena light. Eu vou dizer o quê? As escolas foram fechadas, os teatros, os restaurantes, toda manifestação foi anulada, todos os concertos, tudo. Só que alguns restaurantes, infelizmente, não respeitaram essa determinação, ficaram ainda abertos. Okay. Só a partir da semana passada, onde teve um policiamento mais ostensivo, onde o exército saiu, aí nesse momento tudo está fechado. As coisas que estão funcionando desde a semana passada são as coisas essenciais, né? Como eu falei inicialmente, farmácia, supermercado, e ainda o supermercado existe um controle de entrada. O Carrefour, eles limitam a entrada de 30 a 50 pessoas a cada vez, né, para guardarem uma distância mínima. Então, não é todo mundo que... Você não chega no supermercado e você entra de imediato, tem uma fila. Mas eu acho que essas medidas,
a gente teria ganho um pouco mais e talvez a gente poderia diminuir um pouco mais o número de casos se ele tivesse começado uma semana antes. Porque a gente fala, fique em casa, é o melhor meio de combater. E é verdade e tem que ser feito. Só que também você tem que pensar o que você vai fazer, o que isso vai acarretar, a nível da estocagem que vai ser feita, as empresas que vão parar. Ok, você para essa empresa que não é essencial, mas você parou a outra que dá a matéria-prima para fazer suas máscaras cirúrgicas. Então, você tem que conhecer toda a linha de produção do material que você vai ter que utilizar para que você não seja penalizado mais na frente. Então, tudo isso necessita uma certa organização que tem que ser feita com bastante tempo para que as coisas não pereçam. Vocês têm um momento, vocês têm um plano para quando chegar esse momento da saturação? É isso que eu ia falar para você, nós já contactamos o comitê, eu faço também faço parte do CPP, né, o Comitê de Proteção de Pessoas, e lá no Hospital de Montauban eu faço parte do Comitê de Ética. Então, nós contactamos já o Comitê de Ética para que tudo seja determinado, como vai ser feita, não digamos que é a escolha, mas como vai ser o organigrama, caso o sistema chegue a uma saturação, o que vai ser feito para que a parte ética seja respeitada. Né, que não seja somente, esse paciente tem 85 anos, mas que tenha um raciocínio clínico, um raciocínio ético e um raciocínio organizacional para que esses 3 pontos sejam levados em conta quando você faça a escolha. Não seja só uma questão organizacional, não seja só uma questão médica, mas que tenha os 3 juntos, porque aí você pode olhar para trás e dizer, não, essa escolha foi feita, mas essa escolha foi feita pensada e organizada. Então, um outro conselho que eu dou para vocês, espero que vocês não cheguem lá, mas caso vocês cheguem, tenham já um organigrama feito para que, se o sistema for saturado, o que vocês vão fazer? Eu digo, saturado no sentido de como vocês vão fazer para gerar os pacientes que vocês não vão poder, infelizmente, dar uma assistência de suporte ventilatório, de suporte renal, de suporte hepático, e como vocês vão fazer também para esses pacientes vão ser alocados em qual local. Outra coisa também que tem que ser pensada, os pacientes que morrem de Covid-19, qual é o caminho que você vai fazer a nível hospitalar, como é que você vai fazer a gestão desses pacientes, né? Aqui a gente, desculpa um pouco a expressão, não é muito simpática, mas chama pompe fúnebre, né, que é a parte, a gente fala coveiro, né, acho que não me engano, como é que vai ser a gestão dos pacientes que falecem, a matéria de hospitalar, a matéria de enterro, porque também estamos limitando, as pessoas não podem sair, paciente que tem confirmado, você tem que ter um certo confinamento, o que a gente fala em metombière, que são caixões medicamente fechados, que a família não vai poder tocar o paciente, então tudo isso tem que ser pensado. Eu sei que a SBA está pensando nisso. Eu vi que semana passada a SBA deu um comunicado para estopar todas as cirurgias eletivas. Isso a gente fez há 3 semanas atrás, porque isso é importante. Você tem que botar todo o sistema para você. Você sabe que, mesmo com o sistema parado, todo esse sistema para o Covid-19, guardando só as urgências, você sabe que vai ter um momento de saturação. Então, é claro, cirurgias que não são urgentes têm que ser suspensas. Os médicos que trabalham em clínicas, os médicos que trabalham generalistas, aqui na França, foram todos requisicionados. Se não vêm para o bloco, foram formados para trabalhar no sistema do SAMU, do 15, né, para a gestão das ligações, porque isso é outra coisa também que tem que pensar, porque já há 3 semanas, o número de ligações, porque tudo é coordenado pelo SAMU aqui. Nós decidimos que, por exemplo, um paciente está na casa, ele não deve vir para o hospital, ele deve ligar o 15 e a partir daí o 15 ou o 18, que são os bombeiros, mas principalmente o 15, ele vai dizer, você vem para o hospital ou não, eu destaco uma equipe médica para ir para você. Então isso são coisas que vocês já podem trabalhar, quando o fluxo não é muito grande, é interessante porque você vai ver que o sistema funciona. Quando você faz isso com um fluxo pequeno, você pode ajeitar, reparar, isso aqui não deu certo, esse paciente aqui, olha, não foi etiquetado corretamente, tudo. Tá a saúde mental dos profissionais de saúde. Porque aqui a gente está vendo que a gente mal começou, né? Tem 1 semana apenas que, de fato, várias medidas estão sendo tomadas e nós já estamos vendo muitos colegas cansados. E a gente tem falado bastante que isso não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona, porque só está no começo, né? Se formos ver a curva dos outros países, o ministro Mandetta, que é o nosso ministro da Saúde, ontem, em uma coletiva,
ele falou que a previsão do Brasil é ainda estar trabalhando nesta pandemia até setembro. Então, assim, nós estamos no início, né? Quando vemos a curva de crescimento, a gente ainda está bem na base, mas está crescendo no mesmo padrão dos outros países, né? Então, é uma preocupação muito grande nossa em relação à saúde mental dos profissionais de saúde, que é quem estão na linha de frente, né? Vocês têm que estar preparados, e o que a gente espera e o que a gente vê que aconteceu em outros países, com a pequena variação de algumas semanas, entre o período crítico, digamos assim, o período de maior estresse, o afluxo grande, entre 1,5 mês e 2 meses. Aí você vai ter uma interface onde você não tem um período de pico muito grande, de afluxo muito grande, mas tem toda uma preparação, toda uma organização que é estressante também. Mas para responder a sua pergunta, nós colocamos, além do Comitê de Ética para essa gestão, nós colocamos também uma célula psicológica que é responsável da gestão dos médicos. Essa célula psicológica funciona no hospital, nós temos uma célula psicológica que funciona também com os bombeiros, né? Essa célula psicológica tem um canal aberto e existe também alguns profissionais que são selecionados em cada equipe que fazem tipo a coordenação. Por exemplo, ele vai ver que um certo profissional está cansado, está um pouco mais tenso, ele vai contactar esse profissional, talvez tentar arranjar inicialmente um pouco mais de horas de repouso, e caso isso não seja suficiente, ele vai sugerir ao profissional de contactar essa célula para discutir, para ver. Isso nossos colegas psiquiatras têm uma função muito importante na preparação, na constituição dessas equipes, para exatamente, como a gente fala, epauler, dar uma ajuda para os profissionais. Edmundo, eu queria te agradecer demais pelo seu tempo. Eu sei que você está trabalhando muito, a gente estava conversando durante a semana e você estava me falando que você estava de plantão. Imagino que seu nível de estresse esteja super alto e você dedicar essa hora aí para poder passar a sua experiência para os colegas aqui do Brasil. Eu te agradeço demais o seu tempo e de coração eu estou na torcida para que isso possa se resolver o quanto mais rápido, né? Para todos nós. A gente está à disposição, isso é o mínimo que eu posso fazer, porque afinal, se eu estou onde eu estou, foi graças à nossa sociedade, aos mestres que vieram antes da gente, né? Não vou citar não, porque com certeza eu vou esquecer pessoas, mas pessoas que, se eu cheguei onde eu cheguei, porque pessoas como você que está aí agora, foram responsáveis pela minha formação. Isso é o mínimo que eu posso fazer. Eu estou à disposição, o que eu puder ajudar, e eu estou aqui à disposição. E um ponto muito importante, você falou essa questão do estresse. Realmente isso é muito importante. Hoje, por exemplo, o tempo que você passa com a família, o tempo que você pegue para você, eu acho que se existe uma coisa boa com relação a esse vírus, essa questão da quarentena, que a gente não tem muito, mas eu digo, o conselho que eu dou para os profissionais o tempo que você está em casa, o tempo que está com sua família, aproveite. Desliga o seu telefone, desliga o seu computador, porque é isso que vai dar força para você, para quando você for, desculpa a expressão, para o campo de batalha, você está com toda a energia renovada. Não vai chegar em casa, eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho coisa, enquanto você tem seus filhos, sua esposa que estão lá, porque eles também estão precisando disso. Sua casa é o seu templo, sua casa é o seu templo, é o tempo seu, um tempo que você tem com a sua família, e pode ter certeza, é isso que vai também dar muita força para você continuar e para você pegar esses momentos difíceis que vão vir.